Então, vamos dar início oficialmente aí à nossa noite de hoje, nesse nosso terceiro dia da Semana do Serviço Social. Hoje nós temos como convidado aqui o Marco, companheiro de luta, assistente social, aguerrido, assim como todos nós, ou como a maioria, né? E ele vai se apresentar melhor, ele vai contar um pouco sobre ele. E, Marco, vai me conduzindo aí, quando você quiser que eu libere a apresentação e tudo mais, você vai me dizendo, e aí a gente vai tocando o barco. Vê qual é a melhor forma que você quer conduzir, se você quer falar, e depois o pessoal participa, interage, ou se você vai falar e deixar eles interagirem, fica a seu critério, tá bom? São todos seus, seja bem-vindo e bora lá. Obrigado, Robson. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que é a primeira. Todo mundo ok? Beleza. Gente, boa noite. Meu nome é Marco, como o professor Robson iniciou. Tenho 28 anos. Acho que é importante dizer um pouquinho da minha história, para vocês poderem contextualizar, acho que é importante. Hoje eu sou assistente social de formação, né? Me formei em 2019. Tenho só 4 anos de atuação profissional. Me formei em 2019 pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, né? Nascido e criado, carioca da Gema. E em 2021 eu inicio no serviço público a nível do município de Betim, tá? E aí conheci a Ana Cláudia, ela hoje faz parte da minha equipe de trabalho, né? E ela me convidou para estar aqui com vocês hoje, para poder falar um pouquinho sobre a atuação profissional de nós, assistentes sociais, em alguns espaços de gestão, tá? Eu vou dizer para vocês que eu vou começar falando algumas coisas. Eu acho que seria interessante a gente começar mostrando para vocês um pouquinho o que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, para que vocês entendam um pouquinho sobre o que é essa esfera de trabalho. E eu queria também dividir um pouquinho com vocês, diferenciar entre uma atuação que a gente diz de uma atuação de execução e uma atuação em âmbito da gestão, tá? E por que eu digo isso para vocês? Acho que é importante, pelo menos para mim, enquanto eu estava sendo graduando, né? Quando eu estava me graduando, foi importante para mim. Não entendi. Foi comigo? Não entendi. Não, professor, ela só soltou. Não, beleza, beleza. Mas assim, fiquem à vontade que durante o meu processo aqui de conversar com vocês, é uma troca, viu? É um bate-papo, então conversem comigo, tirem suas dúvidas. E aí eu dividi mais ou menos na minha cabeça essa apresentação, dizendo um pouquinho sobre o que é a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Qual que é essa área de assistência social, que é uma área muito próxima, né? E acho que hoje é uma das maiores áreas de atuação nossa, enquanto profissionais de serviço social. E falar para vocês um pouquinho da minha atuação hoje no espaço de gestão, porque hoje eu estou na gestão de um serviço, né? E também acho que, mais para o fim, falar para vocês um pouquinho dessa trajetória de espaços socioocupacionais que a gente pode atuar. E aí eu digo isso porque eu acho que é importante, porque pelo menos na minha época, gente, não tão longe, mas um pouquinho lá atrás, foi importante para mim poder ouvir sobre as possibilidades, né? Acho que talvez como eu, muitos alunos podem também pensar que, mas será que eu só posso ser assistente social na área da assistência social? Então eu acho que eu queria trazer um pouquinho no que diz respeito à minha trajetória profissional para mostrar um pouquinho para vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre outras áreas que a gente pode atuar também, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Toda pergunta é bem-vinda, não tem nenhuma dúvida que não seja necessária, que não seja válida. Então, por favor, perguntem sim, não saiam daqui com dúvidas. E espero poder ajudar vocês, auxiliar vocês nesse processo. Eu fui um profissional, né, um aluno que levei um tempo, por exemplo, para decidir se era realmente essa graduação e se era realmente essa profissão que eu seguiria.
Eu vi que alguns de vocês falaram aqui que vocês estão no terceiro período. Eu decidi no meu quarto período, que de fato era sobre essa profissão que eu havia escolhido. Eu acho que, na verdade, que ela me escolheu, na verdade. Nem sei se eu posso dizer que foi uma escolha somente minha, né? Acho que é sobre esse lugar também de luta, né? Esse movimento que normalmente a militância tem muito próxima com o serviço social. E que bom que tem. Acho que seria importantíssimo que todo mundo, na sua trajetória educacional, tivesse pelo menos um pouquinho de contato, né, com os nossos processos históricos e metodológicos, né, que constituem a nossa formação, que acho que eles são um pouquinho basilares sobre quem é a classe trabalhadora e quem somos nós, né, porque nós somos classe trabalhadora, em maior ou menor escala. Então, e aí, professor, se você puder colocar o PowerPoint, está de boa. E aí eu queria mesmo poder iniciar com vocês dizendo que hoje, assim que eu chego em Betim, em 2021, né? Para quem não sabe, Betim é um município de Minas Gerais, tá? Então eu saí do Rio de Janeiro e vim para Minas, tá? Para ingressar no serviço público. E aí eu ingresso em março de 2021 e começo enquanto o que eu vou dizer para vocês de profissional de ponta, tá? Que é um profissional que vai estar mais próximo do que eu vou dizer para vocês que seria um profissional de execução, tá? E hoje, nesse momento, eu estou há um ano enquanto gestor, né? Então hoje eu estou na gestão de um serviço, tá? Então eu falei isso para vocês aqui no início para vocês poderem entender no decorrer do processo o que a gente diz sobre o profissional de execução e profissional de gestão, tá? Eu queria começar... Oi, meu bem, pode falar. Thaís? Acho que é Thaís, né? Se não me engano, levantou a mão. É isso, Thaís, quer falar? Não. Ou não, ok. Ok, ato falho. Então vamos lá. Quero começar trazendo para vocês, na verdade, uma linha. Pode passar, professor, por favor. Uma linha, na verdade, de como se fosse uma linha do tempo, para que a gente pudesse entender da onde surgiu essa área de assistência social. E, na verdade, uma coisa que a gente fala que confunde muito algumas pessoas sobre o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Né? Ele tem um nome bem parecido com o SUS, né? Sistema Único de Saúde. E aí, mais no finalzinho desse PowerPoint que vocês estão tendo acesso, eu traço, na verdade, uma linha do tempo só para a gente poder entender um pouco esse olhar mais originário, né, desse processo de legitimidade dessa política pública, né, política pública de assistência social, seja na sua esfera municipal, estadual, federal. Então, a gente tem, por exemplo, em 1988, a nossa Constituição Federal Brasileira, né, nossa Carta Magna, e ela fala um pouquinho, se não me engano, no seu artigo 5º, sobre os direitos, né, direito do cidadão, enfim, tudo mais, e versa um pouco sobre o que seria o acesso à cidadania, né, proteção social, enfim. Pulando um pouquinho mais, passando-se um pouco mais os anos, a gente tem a LOAS, que hoje, para alguns profissionais, né, a gente tem muito essa ambiguidade que a gente tem alguns usuários da nossa política, principalmente de assistência social, quando eles às vezes vão, por exemplo, num CRAS, né, enfim, eles tendem muito a dizer que eles são aposentados pela LOAS, né? Ah, eu tenho LOAS, eu sou aposentado pelo LOAS, não sei se vocês já ouviram isso em algum momento. O LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social, né, de 93. Essa lei, ela vem com as diretrizes do que a gente diz hoje que é o benefício de prestação continuada, né, que é o BPC. Então, se um dia vocês ouvirem falar, e provavelmente vão ouvir de algum usuário que é aposentado pelo LOAS ou que recebe o LOAS, ele na verdade só está dizendo que ele recebe um benefício, né? E esse benefício é o benefício de prestação continuada, que hoje ele é gerenciado pelo INSS, né? Instituto Nacional do Seguro Social. E aí essa lei, ela vem, na verdade, definir sobre o que seria a política de assistência social, sobre o que ela vai abranger, qual é o nosso lugar, né, de destaque na execução dessa política também.
E ela inicia assim, mas ela inicia de uma forma legal, né, sobre o que seria, quais são os objetivos, as suas diretrizes, e se destrincha na nossa PNAS, que é a nossa Política Nacional de Assistência Social. E ela vem, se não me engano, em 2004, né, e aí sim ela vai começar a basilar sobre quais são os parâmetros dessa política, ou seja, quais são os serviços, quais são os programas, o que a política nacional diz que nós, enquanto agentes, né, profissionais, precisamos executar essa política. A gente tem a PNAS a nível nacional e ela vai se redirecionando à política estadual e à política municipal. Por exemplo, hoje, na esfera em que eu trabalho, eu lido diretamente com a PMAS, que é a Política Municipal de Assistência Social. Né? Isso, normalmente, cada município ele começa a desenvolver a sua em alusão à PNAS, tá? Ela vem, a PNAS, e ela vai se destrinchando a nível estadual e municipal, tá? E aí, no finalzinho de 2004, 2005, junto com a PNAS, a gente também tem o estabelecimento da Constituição de Sistema Único de Assistência Social, que nada mais é do que a criação, né, a identificação de programas e daquilo que a gente vai começar a desenvolver de uma maneira, primeiro, organizacional, né? A gente vem junto com isso um pouco a tipificação dos serviços, né, que vão estar dentro do Sistema Único de Assistência Social. A gente tem um caderno, né, que ele é muito bem usado para a gente, assim, é importante que a gente tenha, que é a tipificação dos serviços socioassistenciais, que ele vem um pouquinho depois da criação do SUAS, né, que ele vai justamente dizer para a gente quais são os serviços e tipificar mesmo quais são as seguranças que a gente vai garantir com a execução do nosso trabalho a nível municipal, por exemplo, né? A nível estadual. Quais são os serviços que a gente vai executar na ponta, né? Quando a gente diz no atendimento direto ao usuário, né? Então, junto com o SUAS, vem logo após essa tipificação dos serviços socioassistenciais. E em 2011 a gente tem a Lei 12.435, que ela de fato vem regulamentar o Sistema Único de Assistência Social, tá? Isso é mais para vocês entenderem o que vem antes, qual é a construção desse processo que legitima, por exemplo, a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Hoje eu sou um funcionário que estou lotado nessa secretaria, né? Hoje eu sou um servidor público que estou lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. E o que é a SEMAS, né? A gente apelida de SEMAS, reduzindo, se a gente pegar, né, as primeiras letras de cada palavra. Pode deixar lá mesmo, meu bem, não precisa passar não, pode deixar lá. Essa secretaria, na verdade, ela é o órgão hoje a nível municipal responsável pela execução dessa política, a política pública. Política pública é essa na área da assistência social, né? E aí essa hoje em específico que eu trago para vocês é a de Betim, né? Que conta também com algumas ações que fomentam, por exemplo, empregabilidade, transferência de renda. E aí vale ressaltar que a SEMAS hoje ela tem como objetivo a garantia da proteção social aos nossos usuários, né? E aí, quando a gente fala de proteção social, promoção da inclusão social, redução das desigualdades, a gente, na verdade, está fazendo um parâmetro junto com esse caderno de tipificação dos serviços socioassistenciais. Por quê? Lá, ele define para a gente 2 níveis de proteção, tá? Eu vou tentar fazer um parâmetro com a saúde para ficar um pouco mais evidente para vocês, tá? A gente tem hoje tipificado como serviço dentro do Sistema Único de Assistência Social 2 proteções, 2 níveis, posso dizer assim, 2 níveis de proteção. A proteção social básica e a proteção social especial, tá? Por quê? Vamos supor que no SUS a gente tem, por exemplo, as UBSs, né? Que elas atuam na atenção, que eles dizem atenção primária à saúde, ou atenção básica à saúde. Fazendo um comparativo, só para vocês terem uma noção, é como se a atenção primária à saúde fosse correspondente ao nível de proteção do SUS de proteção social básica. Por quê?
Porque a proteção social básica, ela atua na prevenção. O objetivo fim dela é contribuir para a prevenção dos vínculos familiares, vínculos comunitários, né? Para a prevenção, por exemplo, a ruptura de um risco social, né? Então, hoje, fazendo esse comparativo, a proteção social básica, ela está à frente desse objetivo de proteção, tá? De prevenção. Se a gente pudesse resumir ela em uma palavra, proteção social básica está relacionada à prevenção. E o que tem de diferente com a proteção social especial? A proteção social especial ela é dividida em média complexidade e alta complexidade. Por quê? Quando a gente se lida com uma situação de um indivíduo, um grupo familiar, né, em que, por exemplo, a gente identifica que nesse grupo familiar a gente tem indícios, indicativos de uma possível ruptura de vínculos, né? Por exemplo, a gente tem a presença de uma agressão física, uma agressão verbal, uma violência patrimonial, que, por exemplo, foi exercida entre dois membros desse grupo familiar, a gente está dizendo o quê? Que nessa conjuntura de família houve um indicativo, ou há um indicativo de violação de direito, né? E aí, por exemplo, se a gente pegar o que seria a violação de direito, né, e poder caracterizar, por exemplo, como uma agressão física, a gente tem alguém que perpetua uma violência sobre outro, né? Então, isso caracteriza, por exemplo, uma violação de um direito, né? Por exemplo, dessa pessoa que foi fragilizada, que foi vítima, ela sofreu uma agressão por parte de alguém. Então, esse grupo familiar que vai se apresentar nessa conjuntura com esse indicativo, ele vai ser um grupo de atuação da média complexidade, né? Ou seja, esse grupo apresentou uma complexidade de trabalho de nível médio. Por quê? Porque eles hoje já não são mais público de uma atuação de prevenção. Porque provavelmente, quando há indício de uma violação de direito, é porque não se tem mais uma possível preservação de vínculos. Provavelmente já houve uma ruptura de vínculos familiares nesse caso, né? Digamos que eu esteja dizendo entre homem e mulher de uma relação, né? Enfim. Então existe aí o indicativo de uma violação de direitos, né? Entre uma pessoa e outra. E aí a gente tem a proteção social especial, que ela vai ser a proteção que vai dar conta, né, que vai responder ou que vai atuar em cima desse grupo familiar para tentar reconstruir esse vínculo ou não reconstruir esse vínculo, né? Porque nem sempre a gente consegue reconstruir os vínculos uma vez em que eles foram violados, enfim. Ou eles vão começar a tentar atuar de forma a tentar garantir e reconstruir, às vezes, uma questão de autonomia dessa pessoa, por exemplo, que foi vítima, né? E isso seria o que a gente diz da média complexidade. Dentro da proteção social especial, a gente também tem a alta complexidade, que são os casos, por exemplo, de institucionalização de idosos, né? Quando, às vezes o idoso não tem mais nenhum tipo de vínculo familiar, não tem mais nenhum parente, né? Ou não tem condições de se manter, enfim, né? Ter condições de garantir a sua cidadania, a manutenção da sua vida. O processo de institucionalização, ele está próximo a uma atuação da alta complexidade que está dentro do nível de proteção social especial, tá? Vocês também já devem ter ouvido, por exemplo, aqueles adolescentes que cometem algum ato infracional, né? E aí eles cumprem alguma medida socioeducativa, eles também estão juntos da atuação da proteção social especial. Eu estou dividindo isso para vocês porque hoje o meu lugar de atuação é na proteção social básica, mas eu acho que é importante para vocês entenderem um pouquinho sobre o que os níveis de proteção, né, do Sistema Único de Assistência Social, que vocês sabem que existem duas diferenciações de trabalho, tá? Então, por exemplo, existe assistente social, tanto na proteção social básica, quanto na proteção social especial, na média complexidade, na alta complexidade.
tá? A gente também tem o Centro de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, que também está vinculado, por exemplo, à proteção social especial, ou seja, também é um outro tipo de atuação que assistentes sociais, enfim, psicólogos também podem atuar, né, dentro do Sistema Único de Assistência Social, tá? Então, um dos objetivos das SEMAS está voltado para a redução e da garantia de proteção social aos cidadãos. Proteção social essa nos seus níveis de proteção social básica, na prevenção, né, na prevenção dos vínculos familiares e na proteção social especial no que diz respeito à atuação quando há violação ou indicativo de violação de direito, né? E aí, como exemplo, agressão, enfim, violência patrimonial, violência de gênero, enfim, racismo, todas essas expressões, tá? Pode passar, meu bem, agora. Se alguém quiser falar e levantar a mão, gente, pode ser que eu não veja. Então, você pode pedir para eu parar e falar, tá? Fiquem tranquilos, podem me interromper sem problema. Tá? Pode levantar que eu vou vendo aqui, pessoal. Ou se quiser mandar mensagem também, pode ir que eu vou monitorando aqui. Obrigado, Robson. Esse próximo slide que eu trouxe para vocês, ele, na verdade, vai tentar mostrar para vocês como que hoje a Secretaria Municipal de Assistência Social de Betim funciona, tá? Hoje, as SEMAS, que a gente, como vocês viram aqui nesse lado esquerdo do PowerPoint, ele está dizendo, por exemplo, quais são as superintendências, ou seja, setores abaixo das SEMAS que estão vinculados às SEMAS e as áreas de atuação deles, tá? Então, a gente tem as SEMAS como esse grande órgão, e dentro dele a gente tem a Superintendência de Programas Sociais, tá? O que essa Superintendência de Programas Sociais faz, gente? Ela hoje é a superintendência responsável pelo Cadastro Único. Cadastro Único, acho que alguns já devem ter ouvido falar, é aquele cadastro que dá acesso aos programas governamentais, tá? Principalmente o Auxílio Brasil e agora, então, retomando o nosso querido nome de Bolsa Família, né? Que é importante. Então, o Cadastro Único, ele é o responsável pelo acesso a esses benefícios, tá? Inclusive, também o BPC, tá? Também vem através dessa superintendência. Então, essa superintendência de programas sociais, ela é dividida em divisão de programas sociais, seção de cadastro dos programas de transferência, e aí está mais próximo do cadastro único aqui, né, nesse segundo quadrinho, e acompanhamento de programas de transferência de renda e benefícios, tá? Que a gente chama esse terceiro de SATRB. Essa superintendência ela é responsável por tudo o que está vinculado ao cadastro único e os benefícios vinculados ao cadastro único. Seja, por exemplo, BPC, SICOM, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um sistema de condicionalidades para o Bolsa Família, né? Ou seja, para a família continuar recebendo, né, na manutenção do seu benefício, ela precisa cumprir algumas condicionalidades. Por exemplo, a frequência dos seus filhos não pode ser menos, se eu não me engano, de 75%. Essa é uma das condicionalidades que o programa Bolsa Família, quando, né, o usuário ou a usuária vai lá ter acesso a ele, ela recebe uma série de informações em que uma das condicionalidades que está posta para manutenção desse benefício, né, e do beneficiário estar elegível a receber, por exemplo, né, os valores e tudo mais, por exemplo, a condicionalidade da frequência escolar dos seus filhos. Tá? Outra também que é uma condicionalidade que está próxima a essa seção de cadastro, né, e a superintendência de programas sociais, é também o controle gestacional, por exemplo, quando a pessoa está grávida, né? Também tem da questão de pesagem dos filhos, então isso também é uma condicionalidade que está voltada para a manutenção do CAD único e do Bolsa Família, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como que hoje a gente está dividido administrativamente dentro da secretaria. Então a gente tem essa superintendência, que é um órgão que está vinculado às SEMAS, tá? Do outro ladinho aqui, logo do ladinho da Superintendência de Programas Sociais, a gente tem a Superintendência de Emprego, Trabalho e Renda, que a gente chama de SETER aqui,
tá? Essa superintendência ela é responsável pela promoção do acesso ao trabalho para o público municipal de Betim. Tá? Então, é ela que é o órgão responsável pela promoção ao mercado de trabalho, tá? De uma forma geral. E aí ela é dividida pela divisão de trabalho, emprego e renda, seção de formação e qualificação profissional, e intermediação de mão de obra e cadastro. Tá? Então, normalmente ela tem esses 3 setores dentro da superintendência, mas eles, de uma forma geral, estão voltados para promover o acesso ao mercado de trabalho da população de Betim. Tá? E a gente também tem uma interface com eles. Eu queria só lembrar, poder dizer para vocês que dentro da Superintendência de Programas Sociais, que foi a primeira que eu falei, a gente tem, nesse último quadrinho lá embaixo, do acompanhamento de programa de transferência de renda e benefícios, a gente tem uma proximidade muito grande com eles, né? A minha atuação profissional é muito próxima deles, porque aqui em Betim a gente tem um programa municipal de transferência de renda, que a gente tem o que a gente chama aqui do... oh, meu Deus, me deu um branco agora. CCB, que é o Cartão Cesta Básica. Esse cartão, ele na verdade é um programa municipal, tá? Funciona com o fundo municipal daqui. E ele segue uma linha de transferência de renda. Ou seja, a gente tem grupos familiares, beneficiários, que utilizam esse cartão. Ele tem um valor específico. E a pessoa, para conseguir entrar nesse programa, ela precisa de alguns requisitos, né? Por exemplo, renda per capita, né? Tem que ter uma quantidade, e também tem condicionalidade para permanência desse grupo familiar do programa. Né? É um pouco parecido com o sistema do CAD único, né? Do cadastro único e do Bolsa Família. A diferença é que é um cartão que ele tem um valor e a pessoa usa para mercado, né? Enfim, para fazer compras, enfim, não só no mercado, mas enfim, para fazer compras do seu cotidiano, da manutenção do seu grupo familiar, né? Da alimentação, enfim, higiene do seu grupo familiar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia que aqui em Betim, a gente tem um programa também de transferência de renda, além do que a gente tem do nacional, que é o Cadastro Único e o Bolsa Família, tá? Então, a gente tem a Superintendência de Programas Sociais e a Superintendência de Emprego, Trabalho e Renda. Voltando mais próximo, a gente tem também a Coordenadoria de Apoio à Pessoa com Deficiência, que é a CAAPD. E aí, do lado direito do PowerPoint, vocês vão ver agora a CAAPD lá em cima. Ela é uma coordenadoria que ela está próxima às SEMAS. Ela não está de uma maneira... Ela não é subordinada às SEMAS, mas ela é um apoio para a nossa área de atuação junto à pessoa com deficiência, né? E aí eu acho que eu também esqueci de falar no início, mas queria muito parabenizar a FAEP por termos uma intérprete. Eu acho que isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, Betim começou com uma central de intérprete de Libras no ano passado, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma central de intérprete em que, durante, por exemplo, a execução de um trabalho no CRAS, a gente consegue fazer contato para conseguir atuar junto com a pessoa. Por exemplo, a pessoa tem deficiência auditiva, a gente consegue ter o acesso junto à central de intérprete para poder garantir, né, a comunicação, para garantir o acesso dessa pessoa ao direito que ela foi lá requerer, enfim, a informação que às vezes ela foi ter, né, para poder assim também promover a cidadania e a inclusão, né? Lembra daquilo um dos objetivos que a gente falou, dos objetivos da secretaria, né, das SEMAS. Inclusive um deles é a promoção e a inclusão da participação social, tá? Então, fomentar isso, ter uma central também de alguma forma, contribuir para inclusão dessas pessoas também no nosso cotidiano, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem a CAAPT, tá? Como essa coordenadoria de apoio. Então, ela hoje gerencia um pouquinho tudo que está próximo às pessoas com deficiência, desculpa. A gente tem um benefício aqui que é um passe intermunicipal e um passe municipal para essas pessoas com deficiência. Então, quem normalmente gerencia esses beneficiários é essa coordenadoria, tá? E aí, eu mostrei para vocês, a gente tem também do outro ladinho ali, CMAS. O CMAS é uma sigla que diz respeito ao Conselho Municipal de Assistência Social.
O conselho, na verdade, ele é uma autarquia, né? Ele não está subordinado à SEMAS. Ele, na verdade, é um órgão que está aqui para fiscalizar o desenvolvimento do trabalho do Sistema Único de Assistência Social a nível municipal. Ou seja, o CMAS ele está aqui para promover o controle social também, né, mas principalmente para a promoção do aperfeiçoamento da execução desse trabalho. Tá? Então, um dos principais objetivos dele é poder fiscalizar o desenvolvimento desse trabalho nosso. Né? Por exemplo, seja na proteção especial, seja na proteção básica, né? Seja na CAAPD, ele é o nosso, posso dizer, o nosso órgão de fiscalização, né? No processo. Quando a gente diz fiscalização, não quer dizer esse lugar policialesco, não, mas é um órgão que ele está aqui para poder garantir a plena execução do serviço de maneira legal, inclusiva, né? De acordo com os parâmetros legais que nós temos hoje, né? Vistas as nossas legislações vigentes. Tá? Então, o CMS é um órgão autárquico que ele não está subordinado à secretaria, tá? Mas ele faz parte desse mundo que gere a Secretaria Municipal de Assistência Social de Betim. Logo embaixo, vocês vão ver que a gente tem 4 quadradinhos que está escrito DAF, PSB, PSE e SUAS. Tá? Essas, na verdade, são as divisões que estão vinculadas a SEMAS. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do espaço onde tem a Secretaria Municipal, tem as salinhas lá, setor DAF, setor PSB, setor PSE, setor SUAS. Tá? Eu só botei assim com essa linhazinha para vocês entenderem que esses são espaços subordinados a SEMAS mesmo. O que é diferente, por exemplo, do CMAS, que é um órgão autárquico, da CAAPD, que ela não está subordinada, né, por exemplo, diretamente à SEMAS, mas atua em conjunto, e as superintendências também, tá? Então, a primeira que eu vou falar para vocês é a divisão administrativa financeira, que é essa que está escrito DAF. Ela é a divisão responsável hoje por todo o processo de financeiro, dinheiro, da nossa secretaria. Por exemplo, a gente tem Fundo Municipal de Assistência Social. A DAF, ela vai lidar diretamente com o manuseio desse fundo para promoção dos nossos serviços, né? Porque serviço é feito com o financeiro, né? E aí a gente precisa ter verba, precisa ver repasse, enfim, como que vai ser a progressão do ano, né? O que a gente tem de fundo do ano para poder gerir essa política pública, o que seriam, por exemplo, algumas transferências de alguns outros fundos, porque a gente tem fundo municipal, fundo estadual, fundo nacional, né? E aí tem alguns repasses que ocorrem, por exemplo, uma parcela do fundo nacional vinculado da assistência pode ser gasta num serviço que está diretamente relacionado ao fundo municipal, né? Isso é um pouco mais assim, não é uma área que eu domino muito, porque eu não sou muito bom com financeiro mesmo, eu não tenho mesmo, mas eu acho que é importante trazer para vocês entenderem como que hoje Betim se funciona no que diz respeito a SEMAS, tá? Então a DAF era dividida por setor de elaboração de convênios. Esses convênios são convênios, por exemplo, de execução indireta de algum serviço da política pública de assistência social. Por exemplo, a gente pode ter uma ONG que queira ser parceira da prefeitura. Esse setor é o responsável por criar e elaborar o que seria o plano de trabalho dessa ONG. Na verdade, ele não vai elaborar, ele vai receber o plano de trabalho da ONG, ver se está de acordo com os parâmetros legais, né, todos os dispositivos legais, e vai dar o aval dele para aí sim poder ser confirmado junto ao CMAS. Lembra aquele órgão que eu falei para vocês lá em cima? Ele também é responsável por pautar a implementação ou não desses convênios, dessas parcerias. Tá? Ele também precisa dar o aval dele, porque ele é um conselho deliberativo. Tá? Então a gente também tem o apoio administrativo, né, que é o apoio minimamente, resumidamente falando, administrativamente da gerência do financeiro da Secretaria de Assistência. A gente tem o apoio operacional, então assim, está mais voltado a pessoal, motorista, né, enfim, tá mais voltado
a esse público que eles atuam, na verdade, como um apoio da nossa operação, né? Ou seja, preciso de motorista para tal coisa, preciso de motorista para tal função, para tal coisa. Esse é o setor responsável que fica gerenciando isso. E o controle de recursos humanos, que é o que faz o nosso RH, né? Que é o que cuida, por exemplo, dos nossos servidores efetivos, dos servidores contratados, por exemplo, enfim, que fazem essa gestão, tá? Do segundo, a gente tem a PSB, que é hoje o local onde eu estou lotado, né? Que é a Proteção Social Básica. A Proteção Social Básica, ela hoje é a proteção que gerencia as unidades descentralizadas do SUAS. O que é isso? As unidades descentralizadas do SUAS nada mais são do que os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social. Acredito que é um nome que vocês conhecem, assim, vocês já ouviram falar, não ouviram falar nunca? Como é que é, assim, CRAs? Vocês já ouviram dizer disso? É algo que é ok para vocês? Vocês já passaram, já foram atendidos por algum ou não? Como é que é isso para vocês? Um de cada vez, tá muita coisa. Eu só conheço, não passei não, mas eu conheço. Mas ouviu falar? Eu já passei quando eu dei entrada no benefício do Bolsa Família e posteriormente depois também para atualização, né, do cadastro único também, feito lá, né? É só mais por essas duas situações mesmo. Show. Eu pergunto para vocês, porque eu acho que é importante também demarcar esse lugar, porque o CRAS, principalmente, ele é um dos maiores espaços de atuação nossa no que diz respeito... Ah, você também, Elaine? Show, bacana. Ele é um dos espaços de maior atuação profissional hoje do assistente social na política de assistência. Tá? Ele não é o único, mas é um, porque normalmente CRAs a gente tem maior número, né? Por exemplo, aqui no município de Betim, a gente tem 16 CRAs para o município todo. A gente é dividido em alguns por regional, né? Então a gente tem 16. E eles, por exemplo, eles precisam seguir algumas normas, né, para a sua funcionalidade, né? Por exemplo, tem que ter uma equipe mínima, né? A gente tem uma normativa que vocês vão ouvir muito falar dela, que é a NOB RH SUAS. Ela é uma normativa operacional básica. Ela dá os parâmetros necessários básicos para a execução dos serviços do Sistema Único de Assistência Social, sabe? Ah, você já foi cadastradora! Show! A gente tem. Foi bom você falar isso, porque, por exemplo, hoje, com a reforma administrativa de 2017 que Betim passou, né, a gente conseguiu descentralizar o cadastro único. O que isso quer dizer? Essa superintendência que eu falei para vocês lá no início, ela tem um local hoje, né, um prédio fixo dela. Antigamente, antes de 2017, o cadastro único ele era feito somente nesse local. Ou seja, as pessoas e é um prédio no centro, né? Então você imagina, a gente tem, por exemplo, um bairro hoje que é muito distante. Ele tipo assim, é divisa com Contagem, que é outro município, assim, bem longe. As pessoas, por exemplo, que moravam nesse bairro lá, que eles chamam de Caivera, elas precisavam se deslocar até o centro para conseguir, por exemplo, dar entrada no Bolsa Família, por exemplo, que teve uma colega aqui que falou do Bolsa Família, né? Ou para atualizar ele de 2 anos, porque isso também é uma condicionalidade do benefício do Bolsa Família, que você tem que manter seu cadastro atualizado a cada 2 anos, né? E aí, em 2017, com a reforma administrativa, a gente conseguiu descentralizar o CAD único, ou seja, a gente conseguiu ter 1 ou 2 cadastradores em cada unidade do CRAS. E aí a gente teve a nossa aluna Elaine, que falou que já foi cadastradora, então ela já foi uma profissional que atuou, por exemplo, dentro do CRAS, fazendo esse ingresso, né, dos familiares, grupos familiares, para ter acesso ao benefício, né? E não só o benefício do Bolsa Família também, tá, gente? Assim, vale ressaltar que a gente tem vinculado ao CAD único o benefício da isenção para concurso público, a gente tem o benefício da tarifa social, por exemplo, de luz, né? De água também. A gente tem também a isenção da segunda via da carteira de identidade, né? Que hoje, se eu não me engano, pelo menos aqui está em torno de R$100,
né, para você fazer a segunda via. Esses são alguns dos benefícios que a gente tem vinculados ao CAD único, tá? A inscrição ao cadastro único para fazer parte de algum desses benefícios, tá? Tem alguns outros, assim. Aqui em Betim a gente tem, por exemplo, segunda via de certidão, carteira do idoso, né? A gente tem também a lei federal que vem instituindo a carteira do idoso, que dá, por exemplo, o desconto em transporte interestadual, né? O desconto de 100%, depois 50%, depois de 25%, né, de acordo com a quantidade de viagens que a pessoa idosa vai precisar fez, né, naquele período de tempo. Então, esses são alguns dos benefícios que a gente tem vinculados, tá? Então, a gente tem hoje a proteção social básica, que é o setor ao qual eu atuo, que ele está diretamente relacionado com os CRAs, a execução do serviço do CRAs, tá? Ali do ladinho eu falei para vocês que é a PSE, Proteção Social Especial, e ela está diretamente vinculada à execução dos serviços nessas 4 unidades que estão aqui abaixo dela. O CREAS, a gente tem hoje aqui em Betim 2 CREAS. CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele tem uma diferença do CRAS. O CRAS é Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS é o Centro de Referência Especializado. Por que a gente fala da especializado? Porque eles estão voltados para média e alta complexidade. Lembra que aquilo que eu falei para vocês sobre o que seria, né, uma família de atuação da média complexidade, com nível de, com algum passado de agressão, algum indicativo de agressão, enfim, violência. Então é isso que difere, por exemplo, o CRAS de CREAS. É um atendimento especializado a esse indicativo de violação, de risco pessoal, social, enfim, tá? Então aqui em Betim a gente tem o CREAS 1 e 2, que atende o município todo. A gente tem o Centro POP, que é o Centro de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, tá? Então ele tem atendimento às pessoas, às vezes algumas pessoas que estão em trânsito, né? Ou seja, que não são moradoras, não são pessoas em situação de rua de Betim, mas que estão em trânsito, às vezes estão vindo de um outro município, de um outro estado, né? Esse é o setor, né? O local responsável por tratar da atenção às pessoas em situação de rua, tá bom? Dentro do Centro POP, eles têm um serviço que é o serviço de abordagem social, que é o que faz essa abordagem às pessoas em loco, né? Que vão até as ruas, enfim, as vielas e fazem essa abordagem junto a essas pessoas em situação de rua. E aqui em Betim, a gente tem o nosso quarto local de atendimento que está voltado para as mulheres vítimas de violência, tá? Que é o CREAM, esse último que está aí para vocês. Ele está voltado para a atuação das mulheres, pessoas, na verdade, vítimas de violência, tá? Então ele é voltado para esse público. Pessoas que se identificam com o gênero feminino, né, que sofreram algum tipo de violência, tá? Então são as unidades de atuação da Proteção Social Especial, tá? Ela atua diretamente com essas 4 unidades. E a gente tem também a divisão da gestão do SUAS, que é esse último quadrinho que vocês estão vendo aí do lado direito de vocês. A divisão da gestão do SUAS, hoje ela é como se ela fosse a divisão responsável pelo gerenciamento de tudo que está voltado do Sistema Único de Assistência Social, tá? E eles também têm um setor bastante importante para eles, que é o setor de gestão do trabalho, que versa sobre educação permanente. Então, vamos lá. A divisão do SUAS ela é dividida em o setor da gestão. Vocês estão vendo? Ele é responsável a questões administrativas desse RH. Eles estão vinculados a questões mais de condições de trabalho, uma política de capacitação, né, que a gente fala de política de educação permanente, né? Então eles são voltados para esse trabalho, tá? Relações interpessoais de trabalho, esse setor ele é voltado para isso. A gente tem logo abaixo a eles o setor da vigilância socioassistência. Oi? Tá travando. Tá vendo umas falhas, tá travando aí.
Saiu a cara de vocês, é verdade, saiu agora. Voltou? Não sei. A gente está te ouvindo agora. Tá, beleza. Gente, vocês ouviram até onde? Aqui, problemas técnicos. Você está falando sobre a questão da vinculação, né, do pessoal na questão da gestão do trabalho, né? Do tipo de vinculação dos serviços que são ofertados e a que público ele é ofertado e, enfim. Não, beleza. Então, só para poder melhorar. A gestão do trabalho ela está vinculada hoje à promoção da política de educação permanente do município de Betim. Tá? Então, hoje ela, por exemplo, ela pensa capacitações para os servidores, ela media alguns problemas de relação interpessoal de trabalho, tá? É diferente do aquele RH da secretaria. Questões administrativas. Eu acho que caiu de novo, gente. Não. Não? Ah, tá. Beleza. Então, a gestão do trabalho, ela trata esse cuidado das relações interpessoais no espaço socioemocional dos funcionários, tá? Essa é a principal função dela. Além de pensar essa política de educação permanente, capacitar os servidores, enfim, tudo isso. A gente tem o setor também da vigilância socioassistencial. O setor da vigilância, gente, ele é o que vigia os dados da secretaria. O que é vigiar os dados da secretaria? O nosso trabalho, né, seja na proteção especial, na proteção básica, ele precisa ser qualitativo e quantitativo. A gente só consegue identificar falhas, né, quando a gente analisa alguns dados, ou seja, quando a gente cria formas de poder numerar as ações que são feitas. Então, por exemplo, a gente tem hoje um dos principais documentos que a vigilância trata, né, a vigilância socioassistencial trata, é o nosso RMA, que a gente chama de Registro Mensal de Atendimento. Ele é um instrumento do nosso trabalho, né, muito próximo a quem está executando a política na ponta, né, seja no CRAS, seja no CREAS, no CREAM, no Centropop, que nada mais é, gente, do que um formulário em que você tenta quantificar alguns atendimentos, acompanhamento de família, né, você tenta passar para o número aquilo que você faz do seu trabalho com as famílias, tá? É basicamente isso. Então, esse RMA, ele é o principal documento de estudo e de análise do setor da vigilância socioassistencial. É ele que vai dizer, por exemplo, se uma unidade, por exemplo, do CRAS, precisa de mais um técnico ou menos um técnico, porque ele vai conseguir mostrar para a gente uma frequência de atendimentos à população, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo do que o RMA pode trazer para a gente. Então, esse documento é importante para que, quando a gente comece a tentar formular melhorias para essa política pública, ele é o nosso principal documento basilar. Tá? E a vigilância socioassistencial é o setor que é constituído para análise desses dados. Tá? E a gente tem o nosso último setor vinculado à gestão do SUAS, que é a divisão de regulação. Essa divisão ela foi criada para que ela possa regular todos os fluxos existentes dentro da Secretaria de Assistência. O que são esses fluxos? Digamos que a gente, no nosso trabalho lá, no desenvolvimento do meu trabalho, eu, atuante no CRAS, identifiquei que uma família chegou para mim no CRAS com um indicativo de violação de direito. Lembra que eu falei para vocês lá na frente que o indicativo de violação de direito está vinculado a uma atuação da Proteção Social Especial do CREAS? Eu preciso garantir um fluxo para que essas duas proteções se conversem, para que esse grupo familiar que chegou para mim no CRAS consiga garantir o seu acesso e o seu direito, né, ao problema que ele está vivenciando, a vulnerabilidade que se apresenta nesse caso, seja resolvida no seu local de domínio, que no caso seria o CREAS. A regulação ele é o setor responsável por garantir a manutenção desses fluxos entre CRAS, entre CREAS, entre CRAS e CREAS, entre CRAS e Centropop, entre CREAM e CREAS, entre CREAM e CRAS, entre, por exemplo, benefícios do CRAS,
setor de transferência de renda e CRAs, setor de transferência de renda e CREAs. Então, essa divisão de regulação, ela é responsável por garantir, por gerenciar todos os fluxos existentes da Secretaria de Assistência Social, tá? Inclusive dos fluxos que estão vinculados à relação externa da Secretaria. A gente tem, por exemplo, hoje, um grande sistema que a gente faz parte, né, que ele se chama Sistema de Garantia de Direitos. O que é isso? O Sistema de Garantia de Direitos, ele é um sistema que está vinculado ao Poder Judiciário, né, Poder Judiciário principalmente, que faz com que, tenta garantir que o processo judicial, né, o processo que ocorre na esfera judiciária, seja com relação à proteção da criança e do adolescente, a uma situação de negligência, quando vai para vias judiciais, esse sistema, ele tenta garantir com que esse indivíduo, o grupo familiar, tenha o seu direito executado, tenha o seu direito validado pelos órgãos existentes. Órgãos existentes esses são CRAs, CREAs, CETROPOP, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O juiz chegou para o juiz via, por exemplo, o Conselho Tutelar, que é um órgão autárquico também que não está vinculado a SEMAS, mas que fala diretamente com a gente. O Conselho Tutelar encaminhou para a Justiça um grupo familiar em que o pai não exerce mais esse poder de domínio, de responsabilização com o seu filho. Então, ele é negligenciado pelo pai. O filho é negligenciado pelo pai. O pai já não presta mais o acesso à saúde, o acesso à educação. Ele não exerce mais esse poder nem essa responsabilidade perante ele. Aí o Conselho Tutelar encaminha, por exemplo, para a Justiça, para o Poder Judiciário. O juiz vai entender, né, vai fazer a análise dele lá e tal, e vai deferir e vai falar uma decisão, vai dar uma decisão, vai proferir uma decisão. Essa decisão, ela vai ser encaminhada para uma das duas proteções, ou a proteção social básica, ou a proteção social especial. Se o juiz entender que o grupo familiar ele está ainda sobre uma possibilidade de preservação de vínculos, ele vai provavelmente encaminhar para a PSB, que é a Proteção Social Básica, via Sistema de Garantia de Direitos. Se ele entender que esse grupo familiar já tem um indicativo de algo violado, ele provavelmente vai encaminhar para a PSE, que é a Proteção Social Especial, para ser atendido pelo CRES, provavelmente. Tá? Então, esse sistema, ele é um sistema que une Secretaria e Poder Judiciário para tentar garantir e potencializar o melhor encaminhamento dos grupos familiares que são atendidos pelo Judiciário para que eles tenham seus direitos garantidos de acordo com as normas legais. Tá? E aí a regulação, que foi essa divisão, ela é responsável também pela manutenção desses fluxos, tá? Não só os que são internos à secretaria, mas também esses que são da secretaria para como, por exemplo, o Poder Judiciário. Beleza? Deu para dar uma entendida geral sobre... Essa eu trouxe para vocês a experiência de Betim, tá? Por exemplo, esses nomes que estão aqui são os nomes definidos por Betim. Em BH são outros nomes, em Contagem são outros nomes, mas eles seguem mais ou menos uma mesma linha de raciocínio. Mas nominalmente, cada um define da sua forma, tá? Eu até coloquei aí, Marco, no chat, quando você falou da secretaria, né, das SEMAS, eu coloquei que aqui no município de São Paulo, a secretaria, a nomenclatura dela é SMADS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. E aí ela vai seguir o mesmo fluxo, todo o restante do fluxo é muito parecido, né? Dentro dessa vertente aí da proteção básica e da proteção especial, né? Proteção social básica e proteção social especial. E aí, vinculado aos CRAS, os CREAS, claro que o município de São Paulo é gigante, então a gente tem muitos CRAS, tem muitos CREAS, às vezes dentro do mesmo, cada distrito tem um CRAS e um CREAS, então são muitos, né? E eles são espalhados pela cidade toda. E muitas vezes as pessoas não compreendem a complexidade que são todas essas políticas, né? E o quanto elas estão entrelaçadas, seja no CRGD, né, no CGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos, seja na própria proteção básica ou especial,
as outras autarquias, Conselho Tutelar, entre outras, a saúde, a educação, e tudo isso é uma rede muito ampla, e elas se entrelaçam o tempo todo, né? Isso é interessante. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Quando a gente olha assim, eu imagino que deve estar um monte de gente assustada, às vezes não está entendendo nada, mas para entender, eu acho que já parte daí entender qual é a complexidade da nossa prática profissional também. Quando na segunda-feira a gente falava sobre o que profissão é essa, já pontuava de que assim, olha, nós somos muito mais do que as pessoas imaginam, né? A gente não é só aquela mocinha boazinha que ajuda e entrega a cesta básica, jamais, né? Olha o tamanho da complexidade em que a nossa profissão ela está entrelaçada, né? E ela é responsável. Mas, enfim. É exatamente isso, Robson. E eu acho que, por exemplo, essa aqui, gente, por exemplo, é claro que São Paulo é uma metrópole, né, gente? Então, assim, Betim ainda não é considerado metrópole. Então, vocês vão ver que algumas coisas, essas definições de longitude, né? Como é que a gente fala de questão geográfica de território? Isso tudo vai gerar ainda outros desdobramentos. Né? Por exemplo, Betim, nesse momento, a gente está com 16 e 2 CREAs. Mas, por exemplo, esses 2 CREAs aqui são no centro. Então, por exemplo, eles atuam em regionais diferentes, né? Dividem as 10 regionais para cada, mais ou menos, no nível de território, mas todos os familiares precisam se deslocar ao centro. E isso a gente também já identifica que já é também uma problemática, né? Porque quando a gente fala também do acesso, é claro que em algumas violações é sobre também o local do território, concretamente. Mas a gente também pensa que seria interessante a gente começar a propor o que seria os lugares também para tentar garantir minimamente também o acesso ao transporte, porque quando a gente fala de violação, a gente também está dizendo que quando a gente está muito longe de algo, a gente também não está deixando de garantir o acesso ao deslocamento e ao transporte também desse grupo familiar. E dependendo da situação, se esse é o grupo familiar que está passando por alguma situação de violação, pode ser que o transporte vai impedi-la de garantir o acesso. Né? Então, assim, isso é só para vocês terem uma ideia de, por exemplo, esse é um organograma, né, digamos assim, a grosso modo, das possibilidades de intervenção em uma área, que é a área da assistência social. Mas a gente tem a saúde, por exemplo, que aí é outro organograma, galera. Eu nem sei, que eu nunca atuei nessa, mas assim, é outro fluxo. A gente tem o sócio jurídico, enfim, a gente tem a educação. Então, eu acho que é bacana trazer isso para vocês entenderem que dentro de cada item desse aqui, dentro de cada quadradinho desse, pode haver um profissional. E às vezes não só um, dois, três, assim, quanto o serviço demandar, né? Eu acho que é bacana também, porque às vezes traz pra gente também a ideia de que nem tudo é só a execução direta de um serviço, por exemplo, no CRAS ou no CREAS. Existem diversos outros lugares que a gente pode atuar também, tá? Sim. E que vai diferenciar esse lugar da execução e da gestão. Pode falar, Bruno. Não, assim, é tão interessante que eu trabalho na política da saúde, né, já há muito tempo. E na saúde, obviamente, a gente trabalha com a atenção primária, secundária e terciária, né? A gente trabalha com essa nomenclatura. Mas muitas vezes a política da assistência ela está tão forte e enraizada no serviço social, assim, faz parte da nossa formação, é primordial. Muitas vezes eu estou lá e falo assim, não, que a gente está aqui na proteção básica. Eu falo, opa, não é atenção básica, estou aqui na atenção primária, né? Eu trabalho na atenção primária, já trabalhei na atenção secundária, na terciária, atualmente trabalho na atenção primária, e o quanto isso se entrelaça de todas as maneiras, né? Assim, a pessoa está lá, o usuário está lá na minha frente, ele tá, quero saber como faz para conseguir um benefício. Você vai orientar aonde? Proteção básica, você tem que ir no CRAS, tem que fazer o CAD único e tal, vai explicar. Então, tá tudo interligado, né? Não tem como. A assistência social, acho que tratar a vulnerabilidade social como um todo, né? Os riscos sociais, enfim, é uma temática, acho que transversal. Acho que não tem como não dizer, não tem como não atrelar a falta de acesso à saúde a também como uma possibilidade de vulnerabilidade apresentada socialmente falando, né? Então, acho que a esfera da assistência social, ela tem essa transversalidade, eu acho que se eu posso dizer isso assim, ela realmente, normalmente ela vai estar atrelada a alguma outra área, sabe, assim, nesse lugar da identificação de uma vulnerabilidade, por exemplo, né? Ou de uma violação de direito, né? Enfim, que seja.
Mas tão tranquilo para vocês? Ficou de boa? Deu para entender? Esse aqui é como funciona a Betim, tá? Pode passar, meu bem, por favor. E aí, agora sim, eu vou falar para vocês sobre a minha área nesse momento, que é a proteção social básica, tá? A proteção social básica, como eu falei para vocês, a tipificação dos serviços socioassistenciais dividiu o sistema único em níveis de proteção, e um deles é o da proteção social básica, que, como eu disse para vocês, se a gente pudesse resumir ela numa palavra, seria o de prevenção. E aí, como está dizendo aqui no PowerPoint, ela vem para prevenir essas situações de risco social, né? Por meio o quê? Por meio da oferta de um conjunto de serviços, programas, né, benefícios, projetos socioassistenciais. Lembra como eu disse para vocês? A gente tem hoje, a nível da proteção social básica, um dos benefícios, né, a isenção da segunda via de certidão, identidade, isenção de foto, carteira do idoso, isenção em concurso público, né? O que isso faz parte? Isso, na verdade, faz parte de um conjunto de fatores que, em execução, promovem a prevenção de uma situação de risco, né? E o que é a situação de risco? A situação de risco é essa situação em que eu preciso de garantir algo, mas não tenho condições por mim mesmo, né? Assim, por exemplo, não consigo, nesse momento, dar conta dessa manutenção, né? E aí é por isso que existem os níveis de proteção, tá? Então eles falam, por exemplo, executa o conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS à população que vive em situação de vulnerabilidade social, né? E aí decorrente de pobreza, de privação, né? Fragilização de vínculos afetivos, por exemplo, né? E que o objetivo dela, acho que é o que eu queria deixar o mais assim evidente para vocês, o objetivo da proteção social básica é prevenir, prevenção, né? Prevenção das situações de risco como um todo, tá? E junto a isso, quando a gente prevê as situações de risco, a gente de alguma forma também está promovendo e potencializando o fortalecimento desse grupo familiar, dessa família, desse indivíduo, né? De alguma forma a gente também está tentando garantir nesse processo o acesso ao direito dessa pessoa, obviamente, e ao garantir o acesso ao direito dessa pessoa, a gente está, por exemplo, promovendo um espaço de cidadania para eles, né? Enfim, como exemplo, tá? Pode passar também. Aí agora a gente vai falar, isso foi só para te dar para vocês um geralzão sobre o que é a PSB, né? Proteção Social Básica, e a gente vai falar nesse momento dos dois principais serviços que estão vinculados à proteção social especial, tá? Na verdade, os dois principais não. É um serviço, mas ele tem um serviço complementar a ele, mas que está vinculado ao primeiro, tá? Que é o que eu botei aqui para vocês como PAIF e SCFV, tá? Essas são as nomenclaturas menorzinhas, né? A aglutinação das nomenclaturas. Hoje, gente, no que diz respeito à execução de serviço da proteção social básica, a gente tem o nosso grande, que a gente chama de grande guarda-chuva, tá? Que ele se chama PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, tá? Dentro desse guarda-chuvão, a gente vai ter os benefícios, acompanhamento, atendimento e o complementar, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Por que a gente diz que é complementar? Porque o SCFV, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ele vem em conjunto ao PAIF. Ou seja, isso quer dizer que não existe um grupo familiar ou um indivíduo que esteja participando do serviço de convivência sem estar vinculado ao PAIF. Não existe um indivíduo que esteja... não deveria existir, né? Um indivíduo que esteja atuando como um indivíduo que está sendo participativo no processo de execução do serviço de convivência, se ele não houver entrado via PAIF, porque o serviço de convivência ele é complementar ao PAIF. Por quê, gente? Porque falar de convivência e fortalecimento de vínculos é falar de relações familiares e relações de convivência comunitária também. Então, eu não tenho como falar de uma coisa sem estar atrelada à outra, tá? E aí, o que é o PAIF, né? O PAIF ele é concebido a partir desse reconhecimento das famílias e das vulnerabilidades que se apresentam nesse território, né?
por exemplo, e dos riscos sociais que podem atingir essas famílias. Riscos esses que vão extrapolar, por exemplo, a dimensão econômica, a dimensão social. A gente tende a falar muito sobre a vulnerabilidade socioeconômica. O que ela quer dizer? Ela é essa vulnerabilidade que ela não está somente atrelada ao processo econômico e o arcabouço financeiro, né, que uma família pode deter ou não deter, mas ela está atrelada também à transversalidade que o processo de dinheiro financeiro pode estar junto de algumas mazelas sociais, né? E algumas expressões, né, que podem estar vinculadas à sociedade. Por exemplo, racismo, por exemplo, questões de gênero, né? Isso tudo existe uma certa ligação com fatores econômicos, obviamente, né? Obviamente, né, a gente sabe que por exemplo, quando a gente fala de questão racial, a gente sabe que a maior parcela da população preta, ela tem um poder aquisitivo menor, né? Então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo que existe um sistema hoje, um sistema econômico, porque hoje a gente é voltado, a gente reproduz ele, né? Tanto que tudo que a gente precisa, a gente compra, a gente paga por ela. Existe uma moeda, né, de troca de um item por um valor. Né? Você dá o seu valor e ele te dá o item. E aí, quando a gente fala dessa vulnerabilidade socioeconômica, dessa interseccionalidade disso, a gente está dizendo que existem algumas determinações que vão estar vinculadas a essas expressões. Por exemplo, de questões de gênero, né? Por exemplo, de uma questão racial, né? Por exemplo, também ao critério de renda, né? Isso também vai estar vinculado. Então, quando a gente pensa todo esse conjunto processual de situações e expressões que podem ocorrer na vida do indivíduo, a gente está dizendo que esse é o nosso campo de atuação no que diz respeito ao desenvolvimento do serviço do PAIF. Ou seja, as nossas intervenções, elas vão ficar mais próximas a esses aspectos objetivos e subjetivos que vão tentar relacionar e promover a função protetiva da família e garantir também, de alguma forma, o direito à convivência familiar, né? Ou seja, as boas, a manutenção eficaz das relações familiares, né? Por exemplo, a manutenção do acesso à alimentação, manutenção do acesso à saúde, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando que, ao executar o serviço PAIF, a gente também está tentando promover a cidadania desse grupo familiar ou desse indivíduo, tentando garantir sobre cada esfera da sua vida cotidiana, seja educação, seja saúde, seja higiene, alimentação, tentar garantir junto ao nosso trabalho que eles alcancem determinados direitos, né? Esse processo, né, que leva tempo também, ele é um dos objetivos do serviço PAIF. E aí dentro do PAIF, a gente tem a complementaridade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que eles atuam diretamente aos ciclos de vida, buscando o quê? Complementar esse trabalho com as famílias, né? Prevenindo, por exemplo, situações de risco. Vou tentar trazer para vocês como que ele funciona hoje na prática, tá? E aí digo isso porque também está próximo à atuação profissional hoje, né? Dentro de uma unidade CRAS, e aí, por exemplo, assim que eu chego em Betim, eu fico lotado numa unidade do CRAS. Então, eu fui diretamente atuar, o que a gente diz que é atuar na ponta, tá? Ser um profissional de ponta, que é atuar no território, tá bom? Eu fui lá atender uma unidade que fica aqui na Regional do Alterosa, uma regional bastante inflamada. E lá eu desenvolvi, por exemplo, o PAIF. O que é o desenvolvimento do PAIF? O PAIF, ele vem em algumas estratégias de intervenção, seja por atendimento familiar, seja por acompanhamento familiar, né? Ou seja, uma família ela pode ser atendida 1, 2, 3 vezes,
para objetivos finitos, né? Eu vim aqui para tal coisa, né? Objetivos mais imediatos, digamos assim. O que difere ela de um acompanhamento, por exemplo, é eu entender que a vulnerabilidade que se apresentou para mim no primeiro momento em que eu atendi essa família vai precisar que eu trace estratégias de intervenção para que ela possa superar uma situação de vulnerabilidade, por exemplo, tá? Isso é execução do PAIF, isso é atendimento na ponta, por exemplo. Isso é ser assistente social de uma unidade CRAS, tá? E aí uma das estratégias que, por exemplo, eu posso ter junto a essa família que eu entendi que vai ser acompanhada por mim, né? Ou seja, vai levar um certo período de tempo ficando comigo no meu trabalho, vai ser, por exemplo, eu perceber que dentro da dinâmica familiar dela existe uma fragilidade de vínculos entre mãe e filha. E ao identificar isso no meu atendimento, eu posso traçar como estratégia para essa família que as duas pessoas, mãe e filha, estejam incluídas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Por quê? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele trata de ciclos de vida, ou seja, ele vai ter grupo de adolescentes, grupo de idosos, grupo de mulheres, né? São ciclos, né? Eles vão fazendo grupos. E dentro dele, a gente começa a tratar e conversar também, né? Fazer essa troca com alguns assuntos que estão diretamente ligados aos vínculos familiares ou comunitários, né? Então, por exemplo, o serviço de convivência ele pode ser um grande aliado para mim, para que eu consiga desenvolver com esses dois indivíduos, a mãe e a filha, a construção de uma relação saudável, por exemplo, familiar. Ou às vezes de uma relação saudável comunitária, que às vezes é uma briga entre vizinhas, pode ser, por exemplo, né, algo que aconteça entre dois indivíduos de casas diferentes, e aí o serviço de convivência ele pode também ser uma possibilidade de intervenção nesse caso, né? Ou às vezes quando eu estou, por exemplo, eu percebo que eu tenho um grupo familiar em que talvez a mãe não consiga exercer muito aquele poder de responsabilidade, de respeito para com o filho, e aí eu posso utilizar do serviço de convivência para chamá-lo, para que ele faça parte de um grupo, por exemplo, de crianças, e ir desenvolvendo com os planejamentos e as metodologias, né, que o serviço de convivência propõe, desenvolver, por exemplo, esse lugar de o que é a família, a constituição de família, quem eu sou, o que eu pretendo ser. Tudo isso, gente, é a área de atuação de um serviço, tá? Não só no serviço de convivência, mas, por exemplo, no PAIF. Vou trazer para vocês um exemplo verídico. Eu tinha uma situação, por exemplo, de um grupo familiar, tá? X, e dentro desse grupo familiar eu tinha pode dizer uma criança que ela já apresentava alguns indícios, por exemplo, de proximidade com o tráfico, tá? E aí chegou para mim essa família para ser atendida lá no meu dia no CRAS, normalmente. Ao atender essa família, né, falar com a mãe, depois conversei com a criança, eu identifiquei que, por exemplo, talvez nesse momento seja interessante que eu tente ir um pouco mais próximo da criança e posteriormente da mãe. Então, o que eu fiz? Identifiquei que essa família veio atendida para mim, veio ser atendida por mim. Atendi. No atendimento, eu identifiquei que existiam fragilidades A, B e C. Mediante isso, eu fui traçando alternativas para intervir nessas fragilidades, tá? E aí eu tracei 2 perfis: mãe, criança. Meu primeiro ponto foi criança. No perfil dele, eu identifiquei que nesse lugar, com essa criança, eu acho que eu posso trabalhar a promoção da cidadania, da autonomia. Talvez essa criança, ao ponto em que ela vai conversando e sendo atendida por mim e também no serviço de convivência, eu vou começando a perceber que, na verdade, essa fragilidade dela ou essa agressividade dela, né, essa não correspondência desse lugar de respeito com a mãe, na verdade pode estar atrelada, por exemplo, a uma ausência paternal, por exemplo, tá? Ou a uma situação de falta de renda em casa. Então, assim,
isso, de alguma forma, também desencadeia nele uma certa agressividade por não poder ter as coisas, porque, como eu falei para vocês, nós vivemos numa sociedade de poder, de compra, né? E a não compra, o não poder comprar, ele também exerce um desencadeamento de inúmeras facetas que podem se apresentar para a gente, né? Uma delas é a agressividade, ou a tristeza, né? Ou a melancolia. Isso está muito, principalmente nesse lugar da gente ser uma sociedade de consumo, né? O processo de consumo e de não consumo, ele está muito mais também atrelado a esse lugar também, de poder desencadear algumas situações, né? E aí, por exemplo, nesse caso, eu utilizei com ele em específico, com a criança, eu utilizei que eu fiz alguns encontros de atendimento com ele, eu e ele, para tentar identificar como é que estava sendo esse processo dele ser acompanhado pelo serviço de convivência. Então ele estava participando dos grupos. Os grupos aconteciam semanalmente, né? Então ele estava participando dos grupos, eu encontrei com ele hoje, daqui a 3 semanas eu marquei com ele. Então ele já teve 3 encontros no grupo. E aí, com isso, eu ia tentando identificar na minha conversa com ele se já se apresentavam sinais de alguma possibilidade de superação, por exemplo, dessa agressividade que foi o que a mãe dele me trouxe. Ai, muito agressivo, desrespeito, tá. Gradativamente, isso foi acontecendo, né? A ponto da gente, por exemplo, começar a perceber, né? E aí, claro, vale falar também que não é só feito por mim, né, gente? É uma equipe dentro de uma unidade, tá? Eu estava lá enquanto assistente social, mas a gente tinha a educadora, a orientadora, que estava mais próximo do serviço de convivência, né? Que desenvolvia as atividades. A gente tem uma série de outros profissionais, tá bom? Não é um trabalho feito só por nós, não. É um trabalho coletivo mesmo. E é importante que seja coletivo. E aí a gente foi começando a perceber que foi havendo uma certa superação e uma diminuição, por exemplo, dessa agressividade para com a mãe. Ele foi começando a entender o que era, né, qual era o lugar dele enquanto criança, porque eu também acho que é sobre isso, né? A gente também, a garantia da infância de uma infância saudável, ela também contribui para que a gente consiga também lidar com os processos no tempo deles, né? Quando a gente fala da adultização infantil, a gente está dizendo que, às vezes, as dinâmicas familiares podem nos adultizar antes do tempo, né? E aí, o pai e o serviço de convivência, eles são importantes fatores para a gente tentar começar a identificar quais são as fragilidades e atuar em cima delas, né? Então, resumindo um pouquinho, como a criança, eu tive esse movimento, tá? E aí eu fui pro perfil 2, perfil mãe. Quais que eram as demandas da mãe, né? Estavam muito voltadas, por exemplo, a esse lugar dela não conseguir prover. E aí eu preciso dizer também desse recorte. Mãe solteira, né? Moradora de periferia, né? É importante que a gente também fale sobre isso, porque a gente também está dizendo de um sistema que classifica, né? Um sistema que divide, né? Um sistema que, infelizmente, não é um sistema de oportunidade para todos. A gente vive numa meritocracia, né? Numa ideologia de meritocracia. Então, a gente também precisa dizer que, às vezes, não é sobre o não ter por você não ter conseguido, mas que existem inúmeros outros fatores que podem agravar ou não a sua chegada ao seu objetivo, né? E é por isso que a gente, por exemplo, está aqui. A gente estava no CRAS para tentar ir junto com esse grupo familiar ou indivíduo, fazer com que ele alcançasse aquilo que ele, por algum motivo, não conseguiu por conta própria, não conseguiu naquele momento, enfim, por alguma situação, né? A gente está lá para promover o acesso. Eu acho que é importante frisar isso também. Não para negligenciar, né, em nenhum momento. E aí eu comecei a pensar, aí vendo com ela, que uma das maiores fragilidades, né, e demandas que ela me apresentava era sobre a transferência de renda, era sobre o poder de compra, né, não prover as coisas aos seus filhos. Ela não tinha só essa criança, né, tinha mais de uma. E aí olha como é que é bacana a gente pensar a intersetorialidade dos setores, né, e dos programas. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui a SETER, que é a Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda.
Uma das estratégias que eu adotei com essa mãe, né, com esse grupo familiar, foi tentar encaminhar o mais próximo possível junto com o profissional da CETER, porque lá na CETER também tem assistente social, psicólogo, enfim, né? Tentar traçar junto com eles um acompanhamento em conjunto. Para quê? Então eu fiz comunicação com a CETER para saber, CETER, eu tenho uma demanda X, eu tenho uma mãe com perfil A, B e C, tal idade, ela tem experiência em tal coisa, ela tem vontade de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como que eu vou... O que vocês têm hoje dos serviços e programas de vocês que podem estar próximos à demanda que eu tenho aqui nesse momento? Aí falei lá, ela tinha, por exemplo, um curso de capacitação A, B e C para uma área que era correlata, né, ao que a usuária gostaria. E era um curso que, tipo, por exemplo, uma duração de 2 meses e tal. E no final você fazia uma prova para poder, né, tentar o acesso a uma empresa X lá. Falei, beleza. Apresentei essa proposta para a usuária, ela gostou. Eu, por exemplo, quando a gente fala de garantir o acesso, né, garantir o direito, quando eu estipulo uma relação com o fator externo, com o setor externo, eu também preciso pensar, né, na minha estratégia de intervenção, se eu consigo a manutenção do transporte dessa pessoa para lá, né? Porque se essa pessoa falar para mim que ela não tem condições de prover, por exemplo, alguma coisa às vezes alimentar para os seus filhos, será que entre comprar um iogurte, não sei o que, para os seus filhos e pagar uma passagem para ir para um curso, para talvez entrar no mercado de trabalho, qual será que vai ser a prioridade dela? Os filhos que estão ali, que ela está vendo, ou um curso que talvez ela seja, talvez ela não seja? Então, quando a gente pensa em estratégias de intervenção, a gente também precisa garantir, às vezes, alguns fatores externos. Por exemplo, no CRAS a gente tem o Vale Social, né, aqui em Betim. Então, o que eu fiz com ela? Acordei com ela que ela ia se inscrever, vi a documentação necessária, passei para ela, orientei ela sobre a documentação necessária, o dia que ela precisava ir lá, agendei com uma técnica lá da CETER para poder recebê-la no dia, fiz a quantidade de Vale Social que ela ia precisar naquele mês, entreguei, ela assinou, né, que a gente tem que prestar conta, né, normalmente, e ela foi. Então, naquele momento, o que eu marquei com ela? Você veio aqui esse momento, mês que vem eu vou encontrar com você de novo, tá? E aí, no mês seguinte, eu encontrei com ela para entender se naquele processo ali, aquela intervenção, se ela começou a fazer efeito ou não. E, graças a Deus, enfim, né, graças às energias, ela gostou do curso, continuou participando, e aí fez os 2 meses, ela acabou não passando para o processo seletivo, ela não foi chamada para o cargo. Mas, olha como é que é interessante. O trabalho social com famílias, ele não necessariamente vai materializar algo para a gente. Porque nesse caso, a gente podia dizer que qual que era a materialização do PAIF com essa mãe? O que ela conseguiria de concreto? A gente podia dizer que o concreto seria a vaga de emprego? Podia. Mas o PAIF, ele não está ligado e vinculado a uma materialidade. Ele está vinculado à construção de um processo de cidadania, né? A construção do processo da função protetiva dessa família. Por quê? Ao passo em que eu atendo a essa usuária e começo a dizer para ela que existem possibilidades e oportunidades e promovo isso com ela, passo essa articulação, essa integração e promovo isso com ela, eu estou apresentando para ela uma nova forma, uma nova perspectiva, um novo olhar. E não necessariamente, gente, quer dizer também que toda a família ou o grupo familiar que vão ser atendidos ou acompanhados por vocês vão, de fato, conseguir materializar algum sucesso, né? Porque a gente tem muito disso, mas e aí? Deu em quê? Deu na construção, às vezes, da pessoa entender que ela é capaz. Às vezes, o meu objetivo material vai ser ela poder se reconhecer enquanto um indivíduo de direitos e que ela tenha onde acessar. Que ela sabe que hoje ela tem uma superintendência, que tem vaga para isso, que caso ela consiga, ela vai precisar disso e disso e disso. Às vezes, o direito ele não é algo material que a gente consegue
tocar, né? Ele também vai ser algo subjetivo, né? E acho que em alguma medida ele é mais subjetivo do que objetivo, do que material, sabe? Então é importante também dizer para vocês que a nossa atuação na ponta, né, que foi isso que eu falei para vocês no CRAS diretamente, ele não necessariamente vai estar sempre atrelado a um fruto material. A nossa construção do serviço PAIF, serviço de convivência, ele está voltado para reconhecimento desse processo de identificação de uma cidadania, né? De reconhecimento de si enquanto sujeito de direitos, e muitas das vezes também vai ser sobre garantir o acesso a direitos e garantir o acesso à informação, porque a gente tem muita gente que às vezes não acessa por falta de informação. Então nós somos grandes agentes, né, desse processo de garantir o acesso da informação. Isso é algo e não é menos, sabe? Assim, garantir o acesso à informação não é ser balcão de atendimento, né? É poder identificar que a informação que você presta, esse processo de informar, mas de informar eficaz, né, coerente, ele, na verdade, ele exerce uma garantia de um direito e do reconhecimento da pessoa enquanto um sujeito que tem e pode acessar tal serviço, ou tal benefício, ou tal emprego, sabe? Então, esse resumindo que seria uma atuação do CRAS, ele, né, sobre os 2 serviços que a gente tem hoje, eu também falo isso para vocês, para que vocês possam entender que na execução direta, a gente vai ter, sim, alguns resultados materiais, mas nem todos serão. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Nem tudo vai ser palpável, né? Inclusive, às vezes, algumas das maiores mudanças são subjetivas, né? Por exemplo. Pelo menos é isso que eu acredito, tá? Então, ficou de boa para vocês entenderem sobre o trabalho dentro do CRAS, sobre PAIF e serviços de convivência? Esse é o que a gente chama, gente, de trabalho técnico de ponta, tá? Executor. A gente fala de um profissional executor. O que isso quer dizer? Ele está executando no cotidiano, no território, o serviço, tá? Essa é uma possibilidade de atuação, por exemplo, de assistentes sociais e psicólogos, porque o psicólogo, ele também é um profissional do SUAS, né? Então ele também pode atuar no CRAS ou no CREAS, enfim. Essa é uma possibilidade de intervenção a nível de execução direta, ou seja, o profissional está no território atendendo família, fazendo oficina, acompanhando e tal. Tá? Beleza? Show. Pode passar meu mic, por favor, Robson. Agora eu vou tentar linkar para vocês o porquê dos serviços PAIF e serviços de convivência. Vocês lembram que lá no início do nosso bate-papo, eu falei para vocês sobre a constituição do Sistema Único de Assistência Social e sobre os serviços de tipificação socioassistenciais? Eles vêm próximos às seguranças afiançadas do SUAS. A tipificação, ele vem dizendo quais são as seguranças que a gente tenta promover quando a gente executa o serviço PAIF e o serviço de convivência. E aí eu dividi aqui para vocês em 3 seguranças, tá? Que ele é bem resumido. Quando a gente executa o PAIF, quando a gente executa o serviço de convivência, quando a gente está lá acompanhando a família, traçando estratégias de intervenção, pensando no quesito renda, pensando no quesito saúde, pensando em todas essas políticas, esses assuntos transversais, a gente está, de alguma forma, garantindo, por exemplo, a segurança da acolhida, que é tentar acolher as demandas que chegam para a gente, necessidades e possibilidades do indivíduo, né? Assegurando a sua privacidade. Ou seja, a segurança da acolhida, ela diz sobre a gente ter um espaço
territorial, né, habitacional, para atender esse usuário, ou seja, garantindo privacidade, sigilo profissional, né? Então, quando a gente executa ele, quando a gente atende essa família, a gente também está garantindo para ela o acesso ao sigilo e a segurança da acolhida, por exemplo, tá? A segurança do convívio familiar e comunitário, que está voltado para essa vivência dessas experiências, né, que vão contribuir para esse estabelecimento e um fortalecimento de vínculos, né? Ou seja, o convívio familiar e comunitário ele pode estar muito próximo, por exemplo, dos grupos que são desenvolvidos pelo serviço de convivência, né, da construção de um plano de acompanhamento, por exemplo, que eu possa fazer do PAIF com o grupo familiar, né? Por exemplo, a gente pode fazer alguma oficina que vai dizer, por exemplo, sobre o acesso à maternidade, sobre o direito da paternidade, o direito legal da paternidade. Isso tudo, de alguma forma, contribui para esse convívio familiar, né, para o fortalecimento dele e também para a terceira segurança afiançada do SUAS, que é o desenvolvimento da autonomia, né, que ela está, na verdade, voltada para essa potencialização da participação cidadã, né, que vai possibilitar o desenvolvimento das potencialidades e ampliação do universo da cultura, né, o universo da informação. Ou seja, ao ponto em que eu vou me desenvolvendo esse trabalho com as famílias, eu estou, de alguma forma, ao traçar essas estratégias, atender essas famílias, fazer esse link com as outras políticas transversais, saúde, educação, emprego, né, renda, benefícios, eu estou também, de alguma forma, tentando promover e garantir também o desenvolvimento da autonomia, que é uma segurança afiançada pelo SUAS, de acordo com a norma da tipificação socioassistencial. Ou seja, quando a gente está trabalhando no SUAS, na secretaria, a gente está garantindo essas seguranças afiançadas, né? De alguma forma a gente está tentando garantir ela no desenvolvimento do nosso trabalho, né? O nosso fazer profissional, ele está vinculado à manutenção e à instauração dessas seguranças, beleza? Isso é só para vocês terem uma ideia de que o nosso trabalho está vinculado documentalmente, legalmente falando, a esses norteadores basilares pelas seguranças afiançadas do SUAS que estão na tipificação dos serviços socioassistenciais, tá? Para vocês terem uma ideia que a gente também faz isso. Isso acontece de maneira cotidiana. A gente vai fazendo sem perceber, tá? Pode passar, meu amigo, por favor. Desculpa, gente. Esse último slide, na verdade, ele é para poder dizer para vocês hoje um pouquinho da diferenciação da onde eu estava do para onde eu tô, tá? Como eu falei para vocês, eu cheguei aqui em 2021 e fui atuar na execução. Eu fui ser técnico de ponta. Então, eu fui fazer exatamente aqueles 2 serviços que eu falei para vocês, né? Fui executar eles. Há aproximadamente 1 ano, eu fui convidado para assumir um lugar na gestão desses serviços, né? Então, hoje, o que o Marco é? O Marco hoje atua dentro da proteção social básica como apoio técnico metodológico. E o que é isso? Eu até trouxe para vocês aqui um objetivo rapidinho, né? Só para poder trazer para vocês um pouquinho, para tentar diferenciar esse local. O espaço da gestão, hoje, ele é um espaço que ele pensa o todo. Quando eu estava no CRAS, eu estava executando uma política num território, ou seja, eu estava técnico de um território, né? Por exemplo, eu estava num CRAS, os outros 15 tinham outros 15 funcionários, né, profissionais. Quando eu vou para a gestão, gente, eu tenho que ter o meu olhar ampliado, ou seja, eu começo a falar por 16, nesse caso, em Betim 16, porque eu tenho 16 CRAS. Então, o meu processo de trabalho não vai ser mais sobre a Regional Alterosas. Vai ser sobre o município de Betim. Eu vou pensar a metodologia do serviço PAIF em Betim. Então, hoje eu atuo na gestão do PAIF em Betim, tá? Hoje eu gerencio a metodologia desse serviço. E o que é isso, gente? Eu traço, junto com os documentos nacionais, né, os documentos basilares, eu traço a implementação desse serviço nos CRAs. Basicamente falando, né, de uma forma bem rapidinha, é mais ou menos isso o espaço de gestão. Nesse momento, quando eu sou chamado para ser apoio técnico metodológico, eu assumo o lugar de pensar o todo. Então, a minha cabeça agora, ela amplia para que eu possa pensar uma política pública como um todo.
a princípio, assim que eu cheguei em Betim, eu estava executando uma política de um território. Eu estava como eu pudesse dizer, aqui está o todo, eu era uma ramificação, né? Eu era um, dois. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou pensando e criando metodologia para o todo. Então, o espaço de gestão hoje na Secretaria de Assistência e principalmente do município de Betim, que é a qual eu estou, ela vai propor para vocês esse lugar de pensar e deliberar o todo. Então, não vai ser mais a atuação do marco assistente social do CRAS da Alterosas. Agora é a atuação da política pública de assistência social do município de Betim. Hoje, eu vou atuar nela. Eu atuo na gestão dessa política. E aí, falando aqui rapidamente sobre o que seria o objetivo do apoio técnico-metodológico, ele, na verdade, é um suporte técnico, né, e de metodologia para o desenvolvimento desses serviços socioassistenciais que são tipificados. Lembra que eu falei para vocês, o PAIF é o Serviço de Convivência. Hoje eu estou na gestão do PAIF. Eu tenho uma colega que está na gestão do Serviço de Convivência, tá? Mas hoje eu gerencio o PAIF. Nessas dimensões da promoção e da proteção social, a gente tem uma atuação também em conjunto com a vigilância socioassistencial, lembra para vocês que eu falei lá no início, né? Então a gente também tenta contribuir nessa análise de dados deles, né? Por exemplo, tendo em vista com o objetivo na qualidade do serviço prestado. Ou seja, eu coordeno a implementação desses referenciais teórico-metodológicos do que é o PAIF dentro de cada unidade do município de Betim, de cada unidade do CRAS, tá? Então, por exemplo, digamos que, esse exemplo é fresquíssimo, que hoje, inclusive, aconteceu. A gente começou um programa voltado vindo de uma lei nacional, que é o enfrentamento à pobreza menstrual. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né, recentemente. O que acontece? O presidente sanciona a lei nacional. Cada município faz a sua forma de distribuição e organização dessa política de enfrentamento. Nós, em Betim, entendemos que a política de enfrentamento à pobreza menstrual é da esfera da Secretaria de Assistência, não da Saúde. Então, essa política de enfrentamento veio para a gente. E aí, o que eu fiz enquanto profissional da gestão da proteção social básica? A gente criou, por exemplo, o decreto que regulamenta esse programa no município. Ou seja, a gente sentou, minha equipe sentou, para que a gente pudesse dizer: o programa vai atender família X com perfil A, B, C, D, E. Ele vai ser distribuído na unidade A, B, C, D, E. Ele vai ser para as pessoas da proteção A e da proteção B. A forma de entrega vai ser X e Y, né? Então, quando a gente vai para a gestão, a gente pensa esse todo. Então, eu não estava mais no processo de entrega de um benefício na ponta. Eu agora penso como que vai se dar esse programa no município. Essa é a grande diferenciação desse espaço, né, quando a gente chega ao espaço de gestão, né? Inclusive, e aí, por exemplo, a gente teve um dos lançamentos que foi hoje, né? Que a gente fez um lançamento em cada unidade. Então, a gente tem 16 lançamentos, né? Que a gente tem 16 unidades do CRAS, então a gente tem 16 lançamentos. Quem gerencia, quem cria essa metodologia, somos nós, né? Nós aqui em Betim, como apoio técnico-metodológico na gestão da proteção social básica, tá? Então, isso é para vocês entenderem. E, além de criar e coordenar, a gente também acompanha a manutenção desses programas. Seja o serviço PAIF, seja, por exemplo, esse programa de enfrentamento à pobreza menstrual. Então, a gente vai quinzenalmente ou mensalmente às unidades, conversar com as nossas equipes técnicas, com os nossos assistentes sociais e psicólogos, para ver como que anda, como que está o andamento desses processos. Benefícios que são entregues, né, processo de acompanhamento de famílias, né? Então, tudo que diz respeito ao PAIF, benefícios, acompanhamento, oficina, ação comunitária, tudo isso passa por uma metodologia. Metodologia essa que é criada por nós, o local da gestão, tá?
Eu queria dizer para vocês que o espaço da gestão, quando a gente fala de pensar o todo, a gente também fala que a gente tem a necessidade de possuir um perfil deliberativo. O que isso quer dizer? O espaço da gestão, gente, é um espaço em que a gente tem muita reunião, muita troca, muitos processos de construção metodológica. Então, isso também pressupõe que a gente esteja sempre voltado a esse lugar de ouvir, né? E do falar também, né? A gente precisa também se posicionar, né? Quando a gente fala de uma política pública, a gente está dizendo que num espaço de gestão, a gente tem um local, né? Uma importância de poder também se posicionar com relação àquilo que a gente entende que são os nossos princípios éticos, né, que a gente precisa poder garantir no nosso espaço de trabalho, tá? Então, basicamente, gente, essa é a grande diferenciação entre um profissional da ponta e um profissional de gestão. O da ponta, ele está na execução direta, ele está atendendo, ele está acompanhando, ele está vendo, podendo, solicitando benefício e tal. O da gestão está pensando essa metodologia para o todo, está pensando como que vai ser o atendimento na ponta, como que vai ser o acompanhamento, como que vai ser a concessão do benefício, como que vai ser o acompanhamento do programa, tá? Essa é a grande diferenciação que nós temos hoje no que diz respeito a profissional da ponta e profissional de gestão a nível hoje, né, tendo como experiência o município de Betim, tá? Então, assim, como resumão, eu espero ter podido trazer para vocês um pouquinho, para vocês entenderem sobre esse lugar que é diferente. E que às vezes vai precisar de perfis diferentes de pessoas. E tá tudo bem. Não é porque você é um profissional que está mais próximo à execução que quer dizer que você não pode ser gestão. Mas também não quer dizer que se você pensa gestão, não quer dizer que você não possa ser execução. Mas eu acho que é importante que a gente possa se reconhecer nos nossos perfis. Existem pessoas que vão estar mais próximas à execução, que vão gostar mais desse lugar do CRAS, do atendimento e tal. E vão existir pessoas que vão gostar mais de pensar a metodologia do trabalho, pensar para todo, pensar para DG6. E um não está menor ou maior do que o outro. Os dois têm a mesma importância. A diferença é que um executa no micro e o outro pensa no macro. Tá? E é isso. E é tudo isso, né? É tudo isso. Tudo isso. Eu acho que o mais fantástico, Marco, é... Porque muitas vezes quando as pessoas ingressam no serviço social, elas acreditam que a nossa vida vai ser sermos assistentes sociais executores apenas. Uhum. Mas de ter essa clareza de que nós também podemos ocupar cargos de gestão, de Sim. consultoria, de assessoria, entre outros campos, né? Então, assim, nosso papel não é só executar, nós não somos só executores, né? Só executores da política, mas nós podemos participar da elaboração das políticas, né? Dos métodos, dos caminhos, das intersetorialidades, claro, tendo ciência dos nossos determinantes sociais, da vulnerabilidade social extrema, principalmente do nosso país, entender qual é a realidade que você está inserido, qual é, por exemplo, você nasceu em um estado, você trabalha em um outro estado que tem realidades completamente diferentes, distintas, extremamente distintas. E dentro do próprio município onde você atua, cada bairro também tem sua própria dinâmica de vida, né? Sua própria dinâmica de existência e de como que eles se transitam ali naquele local. E isso é em todos os locais. E para nós, assistentes sociais, é o que eu sempre falo para os alunos, né? Nós precisamos compreender qual é o chão que a gente está pisando, assim, qual é o local que a gente está pisando. E eu acho que quando você termina, você falar dessa questão, né, da gente se posicionar sempre, né, da gente se colocar e entender principalmente qual é o nosso papel, né, qual é o nosso papel enquanto profissional.
enquanto cidadão, mas principalmente enquanto profissional, não é? Então, eu acho que isso é muito importante. E saber que nós temos que ter posição, não podemos ficar em cima do muro, jamais. E eu acho que eu queria só para sinalizar para vocês, quando eu digo de me posicionar, não quer dizer que eu estou querendo dizer que vocês precisam ser críticos a todo momento e dizer tudo da forma que vem a qualquer momento. Não é isso. Inclusive, o espaço de gestão, ele vai te presumir que você consiga encontrar um equilíbrio e um lugar em que você consiga dizer os seus posicionamentos, mas que eles não sejam interpretados ou que eles não sejam vistos como algo agressivo, como algo negativo, sabe? Eu acho que o lugar da gestão, ele também pede isso, assim. Por quê? Porque as mesas de negociação que a gente vai presenciar, gente, é com todo mundo. Porque a gente trata com todo mundo. A gente trata com saúde, com educação, com habitação. Então, são pessoas que, inclusive, às vezes não sabem o que nós fazemos. Então, às vezes, a gente também precisa, sabe, assim, ao dizer, mas não dizer de uma maneira negativa ou agressiva. Eu acho que o espaço de gestão, ele também pede isso pra gente. Eu acho que um profissional estratégico, eu acho que esse é o ponto, um profissional estratégico é aquele que consegue condicionar a pessoa para aquilo que ele quer, sem dizer que é isso que ele está querendo. Sabe? Eu acho que esse é o grande X da questão num processo de gestão, num perfil de gestão. Sabe? Assim, isso acho que é importante dizer. Assim, sabe? Também não quero que vocês saiam aqui também dizendo que tem que criticar tudo. Não é isso, pelo amor de Deus. Sabe? Assim, mas é importante que vocês adquiram. E isso só vem com o tempo e com a trajetória profissional mesmo. É se desafiando. Tá? Que vocês consigam dizer sem poder dar a entender para o outro que foi agressivo, que foi de qualquer jeito, sabe? Assim, é esse lugar de poder nivelar e equilibrar o que eu preciso ser dito e aonde eu preciso chegar, sabe? Assim, acho que é isso assim, que eu queria deixar. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Nós temos aí mais 4 minutinhos. Alguém quer... Desculpa, a ciência social fala demais, né? É difícil. Eles já sabem disso, viu, Marco? Quer dizer, os meus alunos, por exemplo, eles já sabem disso, que eu falo para eles assim, ó, esse é um grande mal, é o grande mosquitinho que nos bica, entendeu? E é eterno. A gente fala demais. Ainda bem que essa semana eu pude falar pouco, porque todos os palestrantes falaram bastante. Então, eu me conheço. A gente de saúde também fala muito. É verdade, eu sei que eu trabalho com várias. Fala, Isilda. É só para dizer que eu estou muito mais apaixonada pela profissão agora. Assim, eu conhecia alguns dos trabalhos, até perguntei para o professor se nós tínhamos aqui também, mas eu estou assim, super encantada, né, de onde nós podemos chegar. De verdade. Obrigada, Marco. Imagina, agradeço, fico feliz de poder. Joyce? Agradecer a participação do Marcos, na clareza da explicação, na paciência, sabe? Tudo de bom. Show de bola, muito bem explicativo. Não gera dúvida nenhuma para a gente, de tão bem explicado que fica o assunto. Obrigado. Jane? Boa noite, né? Mais uma vez, e assim, eu estou apaixonada. Eu vim por curiosidade para esse curso e assim, o professor Robson, a professora Ana, eles têm trazido para a gente uma clareza e agora você chegou para mostrar para a gente que a gente tem campo de trabalho e que não tem idade e que tudo isso aí está para a gente aprender cada dia e essas habilidades a gente vai adquirindo com a mão na massa mesmo, né? Fazendo, indo. E foi maravilhoso, viu? Essa semana foi uma semana assim top mesmo. O professor Robson ontem foi muito fantástico, o seu depoimento foi maravilhoso, fez com que a gente entendesse o que é querer e não se prostrar e buscar realmente. Eu estou assim, é muita gratidão e só tenho que agradecer, é o meu primeiro semestre e eu já falo para você, Marco, que eu não vou esperar o quarto para me definir, que eu já estou dentro
E futuramente vamos ser colegas de trabalho, tenho certeza disso. Amém. Obrigada a todos, viu? Só o pessoal do Serviço Social falou. Fala, Francisco. Quero também, assim, poder estar agradecendo, né, cada um nessa noite, professor Robson, professora Ana, o Marcos também, muito importante, né, essa descoberta, né, de cada espaço, de cada território, que possamos poder estar acrescentando sobre o conhecimento, né, de grande valia, e muito bom mesmo, e que nós possamos seguir em frente aí, crescendo, né, desenvolvendo cada momento, cada instante. Obrigado, viu, a todos. Imagina. A Elaine escreveu aqui que ela gostou muito, né, bem explicado. Se eu tinha dúvida, foi embora agora. Amei. Fala, Fabiana, você quer falar? Sim, eu quero agradecer também, porque, como eu falei, eu trabalho na área da saúde, né? Sou agente de saúde. Mas, às vezes, a gente não conhece o trabalho do outro, né? O trabalho daquele profissional que está ali para apoiar, não está ali para, que nem você falou, para criticar, para falar, só mandar, enfim, que às vezes o que a gente pensa, tá? Estou falando como pensamento de agente de saúde, tá bom? Então, assim, aqui já não é mais a professora. Então, é muito bom a gente poder abrir esse olhar e entender, né, o trabalho do outro, né? Porque a gente só fala, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, leva a demanda, e o professor Robson sabe muito bem disso também, e aí, às vezes, não tem aquela resolução naquele momento, mas não é a curto prazo, é a longo prazo, né? Não é ali rápido, imediatista, né? Demanda tempo, demanda bastante tempo. Então, eu quero agradecer, muito obrigada. A Rafa também está agradecendo. Obrigado. Eu vi aqui. Bom, pessoal, vocês viram a complexidade, né? Assim, hoje nós falamos sobre uma política, que é a política de assistência social. No entanto, nós temos diversas políticas. Como eu falei, eu faço parte da política da saúde. Mas como o Marco, né, apontou muito bem, nós temos a política da educação, da habitação, entre tantas outras políticas, política da educação, são diversas políticas. O serviço social, o assistente social, está implicado em todas as políticas, seja na elaboração, na construção, na execução, enfim, em tudo, né? Então, nós estamos implicados em todos os espaços socioocupacionais e das políticas públicas, políticas sociais, nós estamos implicados aí. E tudo é muito complexo. Olha só, nós ficamos aqui 2 horas falando sobre essa política. Levaremos mais horas ainda para falar sobre ela, porque ela ainda tem muita coisa. Imagine, cada política tem muito, mas muito mais. E como eu sempre falo, né, para os meus alunos, o que a gente conversa na aula é pouco, né? Assim, precisamos beber de outras fontes, buscar assistir outras palestras em outros lugares, participar de cursos, ler livros. Marco, meus alunos, eles não cansam, eles estão bravos comigo, porque eu falo para eles assim, ó, a palavra de ordem é leiam, 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 escrevam, leiam muito. Eu acho que eles estão meio bravos, porque eu ando judiando deles bastante, assim, todos os semestres, né, do primeiro ao quarto semestre, estão bravos que eu estou colocando eles para fazer trabalho, para escrever, e eu falo assim, vamos lá, é assim que a gente aprende, isso é processo de construção. Não estou dizendo para ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas nós precisamos compreender, entender e tentar colocar no papel também, isso é muito importante para nós, né? E esse processo de vai e vem, né, essa dialética, assim, isso é fundamental. Então, assim, Marco, o que eu posso dizer assim, muito obrigado em nome do Serviço Social, em nome da FAEP, dizer que as portas estão abertas, foi um prazer te conhecer. Queria só fazer um adendo aqui, minha família está em peso, em Alterosa, tá? Em Betim, tá?
Eu vou falar para eles, olha, conheço um cara lá, olha que o cara é fantástico, pode procurar ele, entendeu? Tô brincando, mas assim, minha família é completamente mineira, 1000%, 2000% mineira, uma grande 90% mora em Betim e acho que 75% mora em Alterosa e assim, para ver como esse mundo é pequeno, né? Assim, e eu falo que o serviço social é isso, a gente se esbarra em qualquer canto, né? Nós assistentes sociais, nós nos esbarramos e quando a gente menos pensa, você está mais próximo do que você imagina. Então, assim, minha gratidão, meu muito obrigado, dizer que as portas da FAEP estão sempre abertas para você, o curso de serviço social, falo em nome da coordenação, em nome dos professores, em nome da direção da FAEP. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por essa semana, por vocês terem participado com tanto afinco. Essa foi a nossa primeira semana de serviço social, Marco. O curso ele é novo na FAEP, então a gente teve esse desafio de fazer essa semana acontecer aos trancos e barrancos. Nas próximas vai ser melhor ainda, entendeu? Espero que vocês estejam conosco novamente, tá bom? Gente, muito obrigado. Mas eu não que eu tô novo ainda nesse processo acadêmico, assim, mas é um lugar que sempre tomou um espaço no meu coração. No meu TCC eu falo sobre formação profissional, então assim é um lugar de muito cuidado, muito carinho por mim. Então assim, o que eu puder contribuir, eu acho que esse é o nosso papel também, sabe? Eu tô aprendendo, mas eu tô aprendendo ainda, viu, gente? Mas obrigado por terem me ouvido, por terem me dado essa oportunidade. Eu acho que é muito importante, né, na constituição de que eu sou enquanto profissional. E obrigado por terem segurado até aqui. A gente fala muito, eu sei, eu falo demais. E foi muito legal, de verdade, foi muito importante e tô aberto para as próximas, de verdade, gente. E vamos conquistar o mundo no mercado de trabalho, viu? É isso. Vamos para cima, entendeu? Nós temos muito ainda para conquistar. Pessoal, muito obrigado. Não deixem de assinar a lista de presença. Eu já coloquei o link aí, tá bom? Precisa assinar a lista para receber o certificado, tá? A gente se encontra aos meus alunos semana que vem, vida que segue. Aproveitem que amanhã eu vou dar uma pausa para vocês. Semana que vem, vida. Aliás, todo mundo aqui que estuda na FAEP, semana que vem é a última semana de vocês fazerem tudo que vocês precisam fazer na plataforma, que vem prova, vem semana de prova chegando aí. Então, estudem. Aos alunos do serviço social, a gente se encontra, a gente se fala e até mais. Marco, forte abraço, viu? Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau. Boa noite. Obrigado.